Fala, meu povo, vocês estão bem? Olha só, como meteram o pau no meu fundo no vídeo passado, eu resolvi mudar um pouquinho e eu vou fazer alguns testes nos próximos vídeos, daí vocês vão deixando aqui se vocês gostaram ou não e como ficou com relação a isso, beleza? Hoje eu vim trazer algo que me ajudou muito e me fez passar pelo semestre mais puxadinho da faculdade com certa tranquilidade. Na maioria das matérias eu fui super tranquilo, não tive muitos problemas, principalmente no final do semestre, que é quando começa a apertar muito. E, cara, eu sempre fui um aluno que deixou pra fazer tudo mesmo na última hora. Então, isso acabou me atrapalhando muito, principalmente no colégio. Eu era um péssimo aluno. E no cursinho eu realmente fui entender que eu precisava organizar minha rotina de estudos, organizar as matérias que eu tinha que estudar e fui fazer isso. No cursinho eu realmente fiz isso, mas era uma estratégia extremamente suicida, fora do normal e seguir a risco aquilo ali era loucura demais, não ia dar certo por muito tempo. E eu acabei abandonando quando entrei na faculdade. Já na faculdade, eu fui experimentando várias formas de estudo. Do primeiro semestre até o quarto, eu fui fazendo vários esquemas diferentes. E no primeiro semestre, eu fui estudando vários esquemas, várias formas de estudo diferentes. E fui aprimorando cada vez mais até achar no quarto uma forma melhor de me organizar. A forma de escrever resumo, até a plataforma tem mudado bastante, mas a forma de eu me organizar melhor, eu acabei achando no quarto semestre. Eu vou mostrar basicamente pra vocês como que eu fiz, olha só. Vamos lá, primeiro eu comecei usando esse aplicativo que eu uso bastante, que é o GoodNotes. E eu vou pegar uma matéria tipo neuro. O que eu fiz? Isso aqui. Cara, não é pra ficar bonito, é só pra ficar extremamente funcional. Eu peguei todas as matérias e botei em ordem, tá? Todas as matérias literalmente em ordem das aulas que eles iam dar. Quando começa o semestre na faculdade, a gente recebe esse cronograma. Então, além de botar no Google Calendários, eu também peguei e eu botei aqui nesse GoodNotes, certo? Então eu peguei o seguinte, assim que a aula era dada, eu vim aqui e eu grifava de verde, tá vendo? Tá tudo de verde aqui, isso aqui é a aula que foi dada. A aula que foi dada, tava tudo de verde. Isso é até a primeira prova, então eu sabia que, aqui ia cair todo esse conteúdo, certo? Então a aula dada era tudo pintado de verde. Quando eu tinha estudado a aula, ou seja, eu peguei o resumo que eu fiz na aula e estudei, eu dava o check. E se eu tinha alguma dúvida, alguma coisa, eu vinha aqui. E assim, na minha faculdade, eles dão um formulário para você fazer algumas questões depois da aula, no final da aula e corrigem. Então eu sempre anexava no final as perguntas. Então era risco e o check depois de estudo. Então eu sabia que aqui ia cair basicamente tudo que falaram até aqui e depois da mesma forma. Aqui foi um pouco mais somado, né? Caiu tudo. Mas foi uma forma que eu achei de organizar. E eu até quero falar um pouquinho também como eu fazia com os meus resumos. Porque eu nunca fui um cara muito fã de resumo. Muitas aulas eu fiz de forma... fiz na moqueta mesmo, né? Pela caneta, eu fui escrevendo. Por quê? Porque eu queria pegar a linha de raciocínio. Algumas matérias são muito complicadas e se eu não escrever, se eu não exercitar, eu não consigo pegar a linha de raciocínio. Só que eu escrevo uma vez, tá? Eu não fico copiando. Eu acho que copiar à mão é uma perda de tempo, assim, na minha visão. Eu tenho colegas que fazem isso e se dão muito bem, só que pra mim é uma baita uma perda de tempo. Então os meus resumos escritos são assim. Eles são resumos do que ele vai passando na aula, alguns slides, porque eu não vejo o porquê. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso. Eu não vejo o porquê você pegar e copiar tudo que tá no slide no seu resumo. Por que você só não salva o slide, então? Entende que é uma grande diferença entre estudo passivo e estudo ativo? Você copiar tudo que está no slide de forma extremamente igual... Você não está estudando, você está só replicando, você vira um copiador. E copiador não aprende conteúdo. Então, algumas coisas que eu vejo que estão slide mais elaborado ou slide muito grande, eu não copio. Não tem porque alguém já escreveu por você. Não tem porque você também escrever em cima. Então eu fui dividindo aqui, né, dando os prints, botando algumas coisas que eram importantes. Algumas anotações eu dava check aqui.
E no final eu deixava o formulário que eu fiz, né? Se for pegar, por exemplo, olha isso aqui. E depois que eu chegava em casa, eu tive, por exemplo, a aula 3 sobre sinapses. Eu chegava em casa, o que eu fazia? Eu pegava esse resumo meu, esse aqui foi um pouquinho mais escrito, tá vendo? Mesma coisa, eu tirei print de gráfico, eu tirei print de imagem, tirei diversos prints porque eu não sou obrigado a copiar tudo, gente, não tem porquê. Ó, print. E quando eu cheguei em casa, no mesmo dia isso, tá? Ou no máximo no dia seguinte, eu fui anotando em cima as coisas pra eu lembrar, entendeu? Então, porra, eu estudei isso aqui. Eu vi qual que é o objetivo da aula, eu respondi as perguntas orientadoras, eu marquei o que eu achei que era importante isso depois, tá? Esse é o resumo, eu joguei o resumo no aplicativo e escrevi em cima. Eu fui fazendo anotações pra eu lembrar do que eu tinha que saber. Isso aqui eu fui criando linha de raciocínio, tá? Eu não fui copiando, olhando, que também, como eu falei, vira forma passiva. Isso aqui é uma forma que eu achei muito ativa de eu sempre lembrar do que é importante, do que ele falou em aula e ir anotando em cima. E como eu falei, eu chegava aqui e dava o check depois. Então eu pegar, sei lá, outra matéria, farmaco, por exemplo, que é uma matéria também que foi bem a mesma coisa. Eu fui dividindo, chegou perto da prova, eu fui dando check e a prova vai ser tal dia. Eu vim aqui e estudava todas as aulas. Mas eu não pegava e fazia um resumo de uma coisa só. Eu pegava o resumo do que eu já tinha feito. Então, eu tinha as aulas aqui, eu pegava as aulas e aula 1, tá, vou pegar a aula 1. Ó, a aula só isso aqui. Tá, por exemplo, a aula 2, eu vou pegar a aula 2. Eu vou ler o que tá na aula 2. Eu não vou juntar todos os resumos em um resumo só, tá? Eu vou ler aqui o que eu entendi e o que eu não entendi. Tá, aqui eu vi que eu não precisei escrever nada por cima porque tava super tranquilo. Eu consegui entender tudo que ela quis passar. Eu anotei tudo direitinho. Vou pra aula 3, vou pra aula 4. Eu não fui uma coisa só, entendeu? Eu segmentei bastante. Eu acho que quando você pega um conteúdo que é um pouco mais denso, não essa primeira prova, mas um conteúdo mais denso, quando você segmenta ele em pequenas partes, você tem uma maior facilidade na hora de estudar, tá? E sempre lembrando dessa ideia de que, cara, o estudo passivo ele é horrível. Então, poxa, você pegar o resumo de outra pessoa e ficar lendo só, não vai adiantar em nada, entendeu? Eu tenho alguns resumos que eu peguei e só lia e acabei me ferrando. Outra coisa que eu fiz que me ajudou bastante, eu também agora faço em todo semestre, é isso aqui, que é dividir certo o meu cronograma, tá? Por exemplo, esse aqui é meu mês de março, né? O corona atrapalhou bastante isso aqui, mas esse era o meu cronograma de março. Eu sabia certinho que aula que eu ia ter e o dia que eu ia ter a aula. Além de me organizar com o hospital também, porque se eu não fizer isso eu acabo me perdendo, eu não sei pra onde eu tenho que ir no dia. Então, chegava sábado e eu ia estudar, eu sabia que eu tinha tal aula, que eu tive tal aula. Claro, algumas aulas acabam mudando, então, eu sei que algum cronograma pode acabar mudando e tudo mais, mas eu sabia que a chance de ser essa matéria era muito grande. E eu não me perdia também, porque eu preciso anotar as coisas, eu sou muito desorganizado. Isso aqui em fevereiro eu não tive aula, né? E eu anotava meu semestre inteiro, até as contas que eu tinha que pagar, quando eu ia ter a prova, quando que era para ser o congresso. Se eu não me programar desse jeito, eu acabo me perdendo muito. Depois eu ainda falo também que eu tenho uma forma de anotação, mas eu acabava me perdendo muito. Então foi uma das formas que eu achei de me organizar pro semestre. Então tá, vou recapitular aqui de novo. O que você deve fazer? Você tem que pegar, quando sair o cronograma das suas aulas, como sair das minhas, você pega todas as matérias e segmenta por aula, tá? Alguns professores até liberam um link de livro que eles usam por aula, por exemplo. Então é legal você também pegar. Então eu segmentei, anotei fiz uma lista. Da aula 1 à aula 10, a prova seria a aula 11. Então, ele deu a aula 1, antes da aula 2, você tem que ter estudado a aula 1. Você tem que ter pego o seu resumo da aula, anotado em cima. Não só fazer o resumo, porque como eu falei, fazer o resumo muitas vezes ele vem de copiar o slide não é legal. Então ter anotado em cima do seu resumo
Pra na aula 2, se você tiver dúvida da aula 1, você traz. E às vezes se a aula 1 ela for muito pequena, como a de farmaco que eu mostrei aqui, ou a aula 2 de farmaco, você consegue até às vezes adiantar algum conteúdo. Quando você estuda algum conteúdo antes, você chega muito melhor pra aula, tá? Eu não faço isso em todas as aulas, eu não tenho tempo. Então eu não... Sobrava um tempo eu ia fazer outra coisa, eu não focava muito em estudar todas as aulas, todas as matérias antes, tá? E esse semestre eu vou fazer basicamente o mesmo esquema, só que eu vou fazer pelo Notion. O que eu separei aqui, mais ou menos? Eu separei aqui, vou deixar os meus cadernos, tudo bonitinho, com as anotações. Então, pô, eu tive aula tal, eu vou conseguir anexar aqui o meu resumo da aula, tá? Então eu vou fazer o resumo, jogar pra cá. E eu vou testar isso aqui também, que eu achei muito legal, cara. Isso aqui, depois que eu testar, eu falo pra vocês. Eu peguei um template do Notion. E você pode separar, pô, semana 1, a data, a aula que você teve, se você vai ter prova, o tópico da aula. E você pode clicar e ele vai abrir um caderno com o que você anotou. Então, tipo, eu posso pegar aqui, por exemplo, a aula 1. Eu posso, sei lá, falar que foi gastro. E aqui, eu pegar a minha anotação da aula e anexar, por exemplo, o resumo dela. Então, o próprio slide dela. Então, eu consigo me organizar com isso aqui. Pegar uns tópicos também, escrever aqui, até dá pra adicionar outras colunas se precisar. Mas é o que eu vou usar esse semestre junto com esse dashboard aqui de caderno. Que eu até separei já a cirurgia geral, por exemplo. Mas foi um template que eu peguei, que foi do Thomas Frank. Tá? Eu vou fazer um vídeo mostrando um pouco também do meu cronograma. Por quê? Porque eu vou prestar o Step 1 no final do ano que vem. E eu tô começando a me preparar agora. É uma preparação de mais ou menos de 1 ano, que eu tenho que estudar muito. Eu vou usar alguns materiais que eu vou também divulgar pra vocês depois. Mas eu vou começar a minha preparação agora. Quem tiver algumas dúvidas me manda no Instagram ou me manda aqui embaixo nos comentários, que eu vou ajudar, eu vou sanar essas dúvidas. E vou mostrando também como que eu tô estudando, o que eu vou fazer, e vou compartilhar com vocês sempre a maior quantidade de informação possível. Tá certo? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse fundo extremamente elaborado que eu fiz pra hoje. E até semana que vem.